Olá, queridos irmãos. É com muita alegria que nos colocamos uma vez mais para compartilhar juntos uma reflexão em torno dos pontos doutrinários, e aí nós escolhemos para esse tema, Vós sois a luz do mundo, inspirado na leitura que fazemos habitualmente, nas nossas orações. Temos usado muito o livro Fonte Viva, de Emmanuel, pela psicografia de Franciscano de Xavier. E o nosso objetivo é exatamente esse, o de refletir sobre essa expressão de Jesus, que Emmanuel, nesses livros de Fonte Viva, ele extrai trechos de Jesus, de Paulo, de Tiago, de João, enfim, do Novo Testamento, principalmente, trazendo para cada um de nós uma reflexão, uma explicação, clareza. E nós, então, entendemos que essa reflexão que Emmanuel faz nessa página, que é o capítulo 105, Sois a luz, ele faz o comentário, então, dessa expressão de Jesus. O nosso objetivo é entender que cada um de nós precisamos acender a nossa própria luz interior, a fim de que o reino de Deus possa ser implantado na Terra. Ou seja, Jesus precisa dos homens trabalhando com empenho na sua evangelização para que a luz do Evangelho possa acender na Terra. Então, buscando essa leitura, vamos fazer isso. A gente vai pegar cada parte desse trecho, dessa página, e vamos, então, fazer uma reflexão em conjuntos. Emmanuel começa assim: quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na Terra. Bom, aqui vem uma primeira reflexão. Somos discípulos do Cristo? Porque se ele designou os discípulos como sendo a luz do mundo, pergunta que a gente poderia fazer: mas eu não sou discípulo de Jesus. Ora, mas se nós estamos identificados com o Espiritismo, que representa a revivescência do Evangelho de Jesus na Terra hoje, se a gente não se dispuser a viver suas lições, nós estaremos sendo hipócritas para conosco mesmo. Porque o que a gente está fazendo no Espiritismo, se a gente está buscando lições, atendimento das nossas necessidades, ou nós estamos buscando diretrizes para que a gente seja feliz? Então, é importante a gente considerar o seguinte: mas eu não sou discípulo. Discípulo é uma pessoa, que segue lá com... Bom, aí a gente vai precisar tentar entender o que é discípulo. Emmanuel tem duas lições à parte. Uma é sobre apóstolo. Aí sim, discípulo não é apóstolo. Apóstolo é um pouco mais. Mas discípulo, ele representa um seguidor e que se dispõe a ouvir as lições e buscar compreendê-las. Então, se a gente quiser interpretar o que realmente é um discípulo, a gente pode buscar no capítulo 58 desse mesmo livro, Fonte Viva. Emmanuel vai dizer para a gente ali o que é alguns conceitos a respeito do que seja discípulo. Então, vamos lá. Ele diz assim: a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo,
para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Aqui ele está colocando que cada um de nós... Veja que esse é o capítulo que ele está tratando sobre o discípulo. Ele começa dizendo que cada criatura consciente, né, é um conjunto, né, a vida dessa criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família, né, de corações, aquelas pessoas com as quais nós estamos lidando no nosso dia a dia. E aí ele segue. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Então, a gente sabe que conviver com aqueles que fazem parte da nossa vida, seja no âmbito familiar, seja na vida de convivência profissional, social, nas várias circunstâncias que a vida hoje nos pede, viver de acordo com as diretrizes evangélicas não é uma tarefa simples, realmente é uma tarefa difícil. Mas ele diz, imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Então, tratando, né, do tema que é o discípulo, no qual nós colocamos que Jesus, quando afirma, né, vós sois a luz do mundo, Emmanuel diz que colocou sobre os discípulos, né, uma responsabilidade grande. Então, nós estamos aqui refletindo, ora, nós somos discípulos? Ora, o que é ser discípulo? De acordo com Emmanuel, é eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular. Então, todos nós queremos paz interior, tranquilidade, não queremos nos aborrecer. Isso é uma coisa comum de todos nós. Então, ser discípulo é o quê? É eliminar as arestas do próprio temperamento. Para quê? Para que a gente possa garantir o equilíbrio que nos é particular. Por que isso? Porque se nós nos mantemos equilibrados, nós vamos contribuir com eficiência em favor daqueles que nos cercam o caminho. E é interessante que ele fala, dando a cada um que lhe pertence. Ora, as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão se alimentando e recolhendo aquilo que nós irradiamos de nós. Ora, se nós pudermos garantir equilíbrio, nós vamos contribuir com eficiência em favor daqueles que nos cercam, e é o que ele fala, dando a cada um que lhe pertence. Então, a pessoa vai recolher de nós, se nós estivermos equilibrados, aquilo que nos pertence, que pertence a ela. E, com isso, a gente vai estar servindo a comunidade, né, da qual a gente faz parte. Então, tudo isso Emmanuel está falando a respeito do discípulo. Então, ele continua e conclui assim, para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Ora, então, discípulo, que é o que ele está querendo dizer, é aquele que se dispõe com firmeza a conduzir a cruz dos nossos testemunhos de assimilação do bem. Ou seja, o testemunho de assimilação do bem seria no sentido de que as experiências da vida do nosso dia a dia são lições que nós precisamos testemunhar. Então, são experiências nas quais nós vamos testemunhar se nós estamos dispostos ou não a servir de luz para aqueles que estão ao nosso redor. Porque testemunho de assimilação do bem
nós vamos assimilar o bem na medida em que nós nos preservarmos o equilíbrio e irradiarmos em torno de nós a conduta e dando àqueles que nos cercam aquilo que eles precisam receber. Então, isso é o que seria ser discípulo segundo Emmanuel. Então, não é ser apóstolo, mas ser discípulo. Então, discípulo é aquele que se dispõe a conhecer as lições e aplicá-las no dia a dia, vivenciando os testemunhos de assimilação do bem. É isso que Jesus pede daqueles que se considerem discípulos. Então, voltando agora para a página, né? Sois a luz do mundo, ele continua dizendo assim para a gente: a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. Então, ele está colocando aqui para a gente que o objetivo da luz é clarear o caminho. E nós não temos como clarear o caminho em torno de nós se a gente não mantiver acesa a nossa luz interior. E o que ele está colocando para a gente aqui é que para que a gente acenda a nossa luz interior, nós vamos precisar de combustível. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. Mas então, que combustível é esse que nós precisamos manter dentro de nós de tal maneira que nos momentos de testemunho do nosso dia a dia, nós tenhamos combustível suficiente para manter acesa esse pavio? E o que a gente pode fazer para obter esse combustível? Muitas vezes a gente está em busca de força, né? A gente se sente nas circunstâncias do dia a dia, às vezes até cansado e esgotado, muitas vezes, sem saber como conduzirmos, né? Mas ele continua dizendo assim para a gente, ó: a iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Então, realmente, aqui é fato. Se a gente está num ambiente onde tudo está escuro, a gente não vai se sentir seguro. A iluminação do ambiente traz segurança, discernimento, porque a gente vai saber olhar uma coisa e outra para poder entender, reconforto e alegria. Então, luz representa, acima de tudo, bem-estar, conforto e segurança. E não só daquele, né, que está no ambiente, mas daquele que, trazendo luz para o ambiente, ele acaba irradiando essa luminosidade, né? Então, é claro que aqui, se Emmanuel está trazendo para a gente a ideia de que se a luz física ela é importante, a luz espiritual ela produz exatamente o mesmo efeito. Mas aí a gente pergunta, de onde vamos extrair, né, o combustível para manter a nossa luz acesa? Como criar as condições propícias, né, para que o reservatório das nossas energias, né, do combustível, né, que alimenta a nossa luz, ele se mantenha cheio, né, esse nosso reservatório? Então, a gente poderia dizer que essa usina, né, que Emmanuel faz a comparação, é Deus que está dentro de nós. Então, se nós pudermos nos manter conectados sempre com Deus,
essa usina vai manter o combustível, a energia que precisamos para que a luz se irradie em torno de nós, né? Então, nós podemos e devemos, quer dizer, como é que a gente vai poder manter, né, essa conexão com Deus? Muitas vezes a gente até perde essa sintonia e muitas vezes nos desacoplamos da conexão com Deus. Então, nós oramos, sem dúvida nenhuma. A prece é o recurso com o qual nós vamos nos reconectar com Deus. E certamente fazemos isso com muita frequência, através da mentalização de algum benfeitor espiritual, pensando em Jesus, na medida em que, para nós, a mentalização de Deus é algo um pouco abstrato. Mas, na medida que a gente vai exercitando e buscando desenvolver essa ideia de que Deus está realmente presente dentro de nós, mas que ele pode e deve, sim, ser acessado através da comunicação, do contato, dessa mentalização com os benfeitores espirituais, ela é essencial, com certeza. O que é importante é nós termos esse conceito de que a usina da qual a luz que precisamos emanar de nós está dentro de nós. Agora, se nós precisamos, para entrar em contato com essa usina, nós precisamos elevar o nosso pensamento aos benfeitores espirituais, pedindo a Deus, a Jesus, a ajuda, então, sem dúvida nenhuma, essa conexão vai se restabelecer ou vai manter-se estabelecida, né? Então, Emmanuel, nesse mesmo livro, ele tem, no capítulo 123, uma página que se intitula Viver em Paz, onde ele diz assim: mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Então, muito bem. Se nós queremos manter-nos conectados com essa usina, nós precisamos fazer silêncio interior e nos manter em paz, porque essa conexão, ela se mantém viva e acesa. Agora, muitas vezes nós estamos cercados, né, dos nossos familiares, das pessoas com quem convivemos, e muitas vezes elas são elementos nos quais nos tiram, muitas vezes, a estabilidade, o equilíbrio. Como é que a gente mantém em paz? Então, Emmanuel diz aqui, é provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Então, os outros podem nos guerrear, mas a gente não precisa responder com a guerra. E aí ele diz assim ainda mais: para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Aí se a gente vai dizer, então, puxa, mas aí, se eu preciso de compaixão e bondade, eu ainda não tenho isso. Mas ele faz uma afirmativa em seguida, que é a chave para a qual nós podemos caminhar nessa direção, que é a seguinte: assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Então, aí está a questão. Exasperação é como se fosse a válvula que despeja as nossas forças interiores e nos desconecta, né? Faz a gente perder a paz. Porque exasperação é diferente da indignação. Indignação é uma coisa que acontece conosco sempre que a gente se vê diante de uma circunstância que algo nos agride e muitas vezes a gente não concorda com determinadas coisas. Então, a gente se indigna.
E a gente vê no livro Nosso Lar, André Luiz nos traz o exemplo do governador de Nosso Lar, que durante 30 anos, né, ele queria melhorar o padrão espiritual da cidade, e ele então começou a tomar uma série de medidas, entre elas mudar a característica da alimentação que estava circulando na cidade. Queria que fosse uma coisa mais espiritualizada. Então, convidou diversos benfeitores espirituais de regiões mais altas para ensinar os habitantes do Nosso Lar a respirar e se apropriar da água de uma maneira mais proveitosa, de tal modo que eles se sentissem alimentados. Mas houve uma revolta, apesar de todas as diretrizes, os memorandos que escreviam, ele respondia com toda a paciência, e aquela interação com alguns dos habitantes, uns aceitavam mais, mas outros estavam revoltados, não queriam. E ele, então, depois de 30 anos consecutivos, trazendo pacientemente as explicações que precisava para todos aqueles que contestavam, chegou um momento em que André Luiz descreve, né, na descrição de Lísias, que narra isso para André Luiz, de que eles conheceram a indignação justa. Então, indignação justa é aquela atitude na qual o indivíduo age com firmeza e determinação sem se exasperar. Isso é que muitas vezes não acontece conosco. Nós nos deixamos exasperar, a gente acaba se irritando, se aborrecendo, porque a gente tem certeza que estamos certos, convictos de que nossa atitude é a correta, e às vezes a gente se exaspera. Mas Emmanuel está propondo aqui para a gente manter o nosso equilíbrio para que a gente possa ser luz que irradie ao redor de nós precisamos manter equilíbrio. E a exasperação é exatamente a atitude que nos faz perder o equilíbrio. No caso do governador, ele agiu de forma firme e determinada, fechou as portas de Nosso Lar e mandou abrir os porões, mandando aqueles que estavam rebeldes, né, depois de pacientemente orientá-los para isso, vendo que não havia adesão por parte deles, ele então mandou, olha, ou quem vai viver na cidade vai ter que acertar e aceitar essa determinação, essa diretriz. Aqueles que começavam a contrabandear, né, alimentos, que foi o que começou a acontecer, ele então fechou os portões, ninguém saía, ninguém entrava, e a partir de agora, se alguém for encontrar-se violentando essas leis, violando, né, essas leis definidas por ele, e ia para a prisão. Então, a indignação dele foi justa, porque ele esperou, ele agiu com paciência, com compaixão e bondade, e não deixou de continuar agindo. Só que a compaixão e a bondade, ela se apresentou na maneira de firmeza. Ele não perdeu a paz interior, ele não se desequilibrou, ele simplesmente agiu com determinação e a indignação dele não se converteu em exasperação. Então, quando Emmanuel aqui, nessa página, ele convida a gente, assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação, é exatamente o recurso que nós precisamos para não permitir que as nossas poucas energias, muitas vezes, elas sejam drenadas e a gente, então, perca o equilíbrio. Porque quando a gente se exaspera, a gente se desconecta com Deus no nosso interior, se desconecta certamente com os benfeitores espirituais, e o que é pior? A gente acaba se conectando com os nossos inimigos. Sejam eles inimigos espirituais, ou sejam aqueles inimigos que são os piores inimigos, que são aqueles que vivem dentro de nós. As nossas paixões inferiores, elas são os nossos maiores inimigos.
Então, voltando, né, para a página em que Emmanuel diz que vós sois a luz do mundo, e que, no caso, Emmanuel diz que deu aos discípulos uma responsabilidade. Já vimos que nós somos discípulos, não podemos negar que seguimos ao Cristo. Estamos admitindo, né, que o Espiritismo é para nós, né, um caminho de iluminação interior. Precisamos transformar essa luz numa luz real dentro de nós. Então, qual é o caminho? O caminho é não nos exasperarmos, não nos desconectarmos dessa fonte interior que é Deus dentro de nós, mantendo-nos e preservando o nosso equilíbrio. Mas Emmanuel, nessa página, ainda ele continua dizendo assim: se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Bom, a atividade incessante do bem é aquela em que nós vamos estar agindo junto àqueles que compartilham conosco a nossa vida e não permitindo que o mal se estabeleça. Então, se a gente não se exaspera, se a gente preserva o nosso equilíbrio, mantendo-nos conectados com o Deus que está dentro de nós, nós vamos garantindo o nosso equilíbrio, a gente vai contribuir com eficiência em favor daqueles que nos cercam o caminho. Porque essa é a tarefa do discípulo. É ser luz, mantermos eficiência nas nossas colocações, no nosso modo de agir. Então, nós vamos estar doando as nossas forças na atividade incessante do bem. É isso que Emmanuel está colocando. Aí ele continua dizendo o seguinte: cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Então, aqui aparece uma palavrinha muito importante. Primeiro que ele já fala, né, que se não tivesse cristão sem sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho, ou seja, se nós entendemos que precisamos ser uma candeia que ilumina, mesmo que seja um pouco, ele diz que sem sacrifício é lâmpada morta, ou seja, é uma luz apagada. Então, não é luz, né? É uma candeia apagada, melhor dizendo. Então, ele aqui coloca uma palavra que nos dá nova diretriz. Sacrifício. Muito bem. Nós vemos que, na época, né, de Abraão e Moisés, o povo hebreu precisava de uma linguagem que fosse bastante concreta e palpável. Daí porque Moisés teria determinado, né, que o processo de purificação daquele que quereria realmente seguir a Deus, ele precisava se purificar, ele precisava fazer sacrifícios. E para o seguidor de Deus, né, na época dele, fazer sacrifício era se dispor, né, se desprender daquilo que para ele era precioso. Olha, ele era um povo nômade. Eles basicamente criavam os animais. Então, o que acabava acontecendo? Os sacrifícios eram exatamente sacrifícios de animais. Então, muitas vezes eram animais que eram muito preciosos a ele. Ele dizia lá que era o cordeiro, que tinha que ser o cordeiro limpo, né? Ele não podia ter mancha, nenhuma mácula. Então, eles cuidavam daquele animalzinho. Muitas vezes ele era trazido para a intimidade do lar, né? Conviviam com eles e, no momento do sacrifício, ele era, então, tirado. Então, era algo que doía, por assim dizer, né?
Então, o sacrifício é quando é um sacro ofício, ou seja, é uma atividade sagrada que você realiza em favor da sua purificação. Então, para os hebreus, foi necessário essa coisa bem material. Mas que tipo de sacrifício realmente Jesus pede de nós? Então, a gente vai ouvir em Mateus 2, capítulo 9, versículo 12, desculpe, em que Jesus afirma: misericórdia quero e não sacrifícios. Então, Jesus já traz para nós uma nova ideia de que, se realmente foi necessário sacrifícios na época dos animais, em que o povo hebreu ainda entendia coisas concretas, agora com Jesus já não é esse tipo de sacrifício que ele pede. Então, voltando à expressão de Emmanuel, se o cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho, qual é o sacrifício que Jesus nos pede? Ora, certamente que esse sacrifício é de algo que para nós é muito caro, muito precioso, que nós alimentamos e guardamos assim com muito empenho, que são os nossos vícios, nossas paixões, e que guardamos na intimidade dos nossos corações, e que para nós abrir mão desses vícios e dessas paixões nos custa muito. Então, nesse sentido, quando ele diz que cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho, Emmanuel certamente está nos se referindo a um sacrifício que todos precisamos. E se nós temos que sacrificar os nossos vícios e as nossas paixões, das quais nós nos alimentamos, qual é o vício moral que nos leva, por exemplo, à exasperação, que faz com que a gente se aborreça, se irrite, ao invés de manter, né, a nossa conexão com Deus dentro da nossa intimidade e agirmos de forma firme, coerente, mas não nos exasperando? Qual é o sentimento que acaba fazendo a gente se exasperar? É o nosso orgulho. Esse é o vício moral que é pai de todos eles. E a gente encontra isso em obras póstumas, quando Kardec, nas reflexões que ele faz, obras póstumas, todos sabemos, é um livro na qual Amélie Boudet e os seus seguidores, após a morte de Kardec, reuniu escritos que Kardec fazia, talvez para ele próprio, mas pensou talvez em publicar mais adiante, mas não era nada que ele achou relevante colocar na codificação, mas que acabou se transformando num livro muito rico, que é Obras Póstumas. Entre esses escritos de Kardec está O Orgulho e o Egoísmo. E ali ele diz assim, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Ele diz assim: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios, assim nas mais insignificantes coisas como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. Ou seja, o egoísmo faz com que a gente esteja focado em nós mesmos, querendo as nossas satisfações e, na verdade, a gente sacrifica o outro, não o nosso interesse. Mas, seguindo esse raciocínio, Kardec diz assim:
O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Isso a gente encontra também Emmanuel falando no Evangelho segundo o Espiritismo, esse filho do orgulho, quando fala do egoísmo como sendo algo que a gente precisa combater em nós. Então, orgulho e egoísmo, um é pai, outro é filho, mas basicamente é o orgulho que faz com que a gente se exaspere. E diante de uma circunstância, a gente, ao invés, de agir de uma maneira serena, mantendo e preservando o nosso equilíbrio, o orgulho faz com que a gente se exaspere. Então, esse é o vício principal no qual nós devemos colocar todos os nossos esforços. Voltando, então, para a página em que Emmanuel nos diz que nós sois a luz, ele conclui a página dizendo assim: busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando, desculpe, eu não passei para vocês. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então, a exasperação é justamente quando a gente, ao invés de manter o equilíbrio interior, a conexão que nós precisamos manter com Deus, para que essa força interior ela seja preservada e nós possamos continuar irradiando de nós luz. Luz, é claro, na forma de palavra que esclarece, uma palavra que socorre, uma palavra que ajuda, uma palavra que ilumina. Então, é essa luz que realmente Jesus disse que os discípulos representam, e se nós entendemos que somos seguidores dos ensinamentos de Jesus, nós somos, sim, discípulos. Então, precisamos transformar seus ensinamentos em luz interior que nos faça pessoas melhores. E agora que nós estamos vivendo um período de transição, onde os valores estão sendo revisados, é fato que só as pessoas que estiverem com a sua base moral sustentada em princípios que mantenha o equilíbrio interior. Então, por exemplo, se nós entendemos que nós somos espíritos imortais, nós temos certeza de que a vida continua após a morte. Temos convicção de que não temos apenas essa existência, mas a gente está retornando de existências passadas, colhendo aquilo que a gente plantou, e que a nossa existência amanhã será a consequência do esforço que nós estamos empreendendo hoje na nossa transformação moral, que o nosso equilíbrio de amanhã vai ser resultado do esforço que fazemos para preservar o nosso equilíbrio de hoje. E mais do que isso, se a gente sabe que a Terra é um mundo de prova e expiação, onde aqui se reúnem esses alunos que foram reprovados, no seu processo de educação, de evolução, e que estamos agora tendo a prova final, se estamos realmente decididos a nos regenerar para que a gente possa merecer permanecer na Terra quando ela vai se transformar
em um mundo de regeneração? Então, esses conceitos básicos que a doutrina espírita nos traz é como se fosse uma casa que está construída sobre a rocha. Esses conceitos, eles não podem ser apenas entendimento na razão. Eles precisam ser consolidados no nosso coração. E a forma de consolidar esses conhecimentos em nosso coração é transformar esses ensinos de Jesus em realidade viva dentro de nós. Aí nós estaremos podendo ser luz que ilumina. Jesus também colocou que vós sois o sal da terra. Ora, o sal, ele representa, né, aquele elemento que dá sabor aos alimentos e não precisa ser muito. Basta que um pouco de sal, ele já é suficiente, né, para poder dar ao alimento uma ativação do seu sabor. Então, os cristãos, ou os discípulos de Jesus, somos aqueles que precisamos dar à humanidade um sabor diferente, um sabor cristão, para que as criaturas, vendo irradiar-se do nosso proceder no dia a dia, e a gente não precisa ser uma pessoa conhecida no mundo, nós precisamos apenas viver junto ao ambiente em que nós fomos colocados, vivenciar de forma digna esses ensinamentos que Jesus nos proporciona. Então, para que a gente possa encerrar, né, a nossa colocação, a gente gostaria de encerrar com uma passagem do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Ele se intitula A Ilusão do Discípulo. É uma passagem onde Tiago e Judas, eles estavam conversando entre eles, foi justamente no Domingo de Ramos, né, quando Jesus ele entra, né, em Jerusalém, e ele é saudado por muitas pessoas, né, com aqueles ramos, né, e Jesus entra ali montado num burrinho, exatamente para que não configurasse, né, aquela entrada triunfal dos Césares, né, que entravam a cavalo, sendo, né, louvado por todas as pessoas. Então, ele monta num burrinho para dar exatamente a ideia, né, de alguém que não quer ser ovacionado. Então, ele continua, o Tiago e Judas conversando, e Judas chega para Tiago e diz assim: olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque Jesus, ele não está percebendo que ele está sendo valorizado, né, pelo povo. E eu tive conversando com alguns das autoridades do Sinédrio, e eles vêm me dizendo que, efetivamente, essas pessoas na qual Jesus dá atenção são pessoas muito simples e sem relevância nenhuma, e que Jesus precisava conversar justamente com as autoridades, com as pessoas poderosas, né? Tanto de César como também do Sinédrio. E o Tiago ouve Judas falar daquele jeito e diz para ele: mas você sabe, Judas, que não podemos, né? Ele diz aqui, quer ver? Ó, poderias admitir, né, no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro, porque o Judas achava que Jesus tinha que ser uma pessoa com maior determinação para poder tirar, né, Israel da servidão, da escravidão que ele estava tendo, né? Então ele diz assim: mas você poderia admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Aí Judas diz: não tanto assim, né?
Contudo, eu tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades, quer dizer, aquela situação que ele viveu ali, sendo ovacionado pelo povo, era algo que precisava ser aproveitado. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores que me fizeram sentir a inutilidade da pregação evangélica, sempre levada a efeito entre pessoas ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. E aí o Tiago diz para ele que o povo de Israel sempre teve, né, um monte de revolucionários, né, e que isso não resolveu nada. E aí Judas diz assim, mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e atenção dos homens poderosos? Aí Tiago diz, mas quem é mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado, né? Aí Judas morde o lábio, não consegue aceitar muito e continua dizendo assim, não concordo com os princípios de nação e creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam o destino. E assim vai esse diálogo, né, entre Judas e Tiago, Tiago sempre replicando Judas, que procura sempre argumentar, dizendo, afirmando categoricamente que Jesus precisava se impor mais, que ele não estava sabendo aproveitar, né? Então, ele diz assim, vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Notei, olha bem o que Judas diz, notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam. Razão porque necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Aí o Tiago diz para ele, né, recordo-me que Jesus nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Ou seja, Judas não conseguia aceitar as argumentações de Tiago, que já havia, né, filho de Zebedeu, que era o irmão de João, Tiago maior, de que já havia entendido plenamente que a mensagem do Evangelho de Jesus ela não iria se impor através dos meios convencionais do poder humano, que ela precisava ser vivenciada. E ele diz assim, Judas, Judas, vê lá o que fazes. Socorres-te dos poderes transitórios do mundo sem um motivo que justifique esse recurso. Não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. A conquista do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre apresenta. Então, Judas silencia atormentado, e o desfecho disso nós sabemos já muito bem o que foi que aconteceu. Então, se Jesus ele veio à Terra não para se impor às autoridades do mundo, mas para que o seu evangelho fosse vivido na intimidade dos corações dos homens, o que Jesus espera de nós nesses difíceis tempos de transição no planeta. Que cada um de nós possamos viver os seus ensinos de que maneira?
não nos exasperando. Fazendo, como disse Emmanuel, um compromisso com nós mesmos de combatermos o orgulho que existe em nós e não nos deixarmos exasperar. Se a gente fizer esse esforço, né, nós vamos preservar a nossa paz, o nosso equilíbrio interior. Preservando esse equilíbrio interior, nós vamos manter-nos conectados com Deus, que está dentro de nós mesmos, vamos nos manter conectados com os benfeitores espirituais, preservando com isso o nosso equilíbrio e, consequentemente, irradiando de nós ações, atitudes, palavras que vão alimentar as pessoas que nos cercam na nossa convivência no dia a dia. E, nesse sentido, nós poderemos estar sendo a luz do mundo, como discípulos de Jesus. Não seremos espíritos puros, teremos muitas imperfeições, vamos cair algumas vezes, vamos errar, vamos nos aborrecer, mas retomemos o esforço original, mantenhamos-nos o mais equilibrado e preservado através da oração e da vigilância, a fim de que nós possamos, como Jesus espera de nós, sermos a luz do mundo. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Muita paz.